Eu nasci em 1970 e, portanto, quando se deu a Revolução do 25 de Abril, tinha apenas 4 anos, de modo que só mais tarde as minhas primeiras lembranças sobre o 25 de Abril surgem na escola primária, quando nós comemorávamos o 25 de Abril, portanto, enquanto alunos, nesse dia era sempre um dia especial, porque dedicávamos-nos a fazer pinturas nos muros alusivas ao 25 de Abril, cantávamos sempre as cantigas de Abril, e mais ou menos na minha memória foi esse o marco a partir do qual eu comecei a dar alguma importância ao 25 de Abril. Depois também em casa ia sempre ouvindo as histórias dos meus familiares, dos meus avós, dos meus pais, que eles sim vivenciaram o pós, o durante e antes 25 de Abril. Portanto, o meu avô materno, que era uma figura que estava mais próxima de mim, contava-nos sempre histórias, que tinha bastante receio, porque não se podia falar, as pessoas não falavam à vontade e nós, enquanto miúdos, muitas vezes questionávamos, mas então o que é que era isso de não se poder falar? E ele dizia, pronto, que o Salazar era uma figura que era muito repressiva, que se as pessoas fossem, se estivessem a falar mal do governo, poderiam ser presas, que teve ele próprio conhecimento de alguns colegas que foram presos porque falavam contra o regime. Ele, na altura, trabalhava em Lisboa, vivia aqui na margem sul e vinha de autocarro, e diz que muitas vezes o autocarro era parado, entravam os agentes da Polícia do Estado, portanto a antiga PIDE, e que revistavam os autocarros, muitas vezes até faziam sair alguns passageiros. Uma das vezes ele contou que com medo teve que fugiu, portanto, para o banco de trás, escondeu-se, e eu perguntei-lhe até uma das vezes, mas então, avô, porquê é que te escondias? E ele dizia, eu não fazia nada, mas eu via que os outros muitas vezes lhe batiam e eu tinha receio que também fizessem isso comigo e, portanto, escondia-me. Pronto, e depois era comum também nas discussões em família. Recordo-me também tinha uma tia que falava muito sobre o Salazar, sobre o que se passava, sobre as condições de trabalho dela e de outros familiares. Eu também, quando era miúda, gostava muito de estar nas tertúlias que o meu pai, quando se juntava com amigos, não é? Normalmente as mulheres ficavam na cozinha, os homens ficavam na sala, e nessas oportunidades falava-se muito sobre a política, cada um deles tinha visões diferentes e era interessante perceber o que se passava, mas era tudo conversas chamadas por baixo da mesa, porque não se podia transparecer que as pessoas eram contra o regime, não é? Pronto, isso já numa fase pós 25 de Abril, em que havia muita agitação, em que as pessoas começavam a ter opinião política, porque até aí, não é? Como todos nós sabemos, o governo, o Estado Novo não deixava que as pessoas tivessem liberdade de voto, nem liberdade de expressão. Depois, após o 25 de Abril, as pessoas começaram a perceber o que é que seria melhor para elas, em quem deveriam votar, quais as ideologias que deveriam seguir. E pronto, e realmente foi uma mudança total, não é? Os portugueses viviam completamente isolados. Depois, pronto, depois a minha perspectiva foi começando a mudar, não é? Enquanto jovem, estudante e depois como mulher, e sobre também muita leitura que tenho feito sobre a questão do 25 de Abril, me trouxe uma perspectiva alargada do que se passou antes e do que aconteceu depois, que até hoje está a acontecer. E enquanto mulher, tenho-me interessado muito perceber o antes e o depois, porque se era mau para os portugueses em geral, porque viviam isolados
do mundo, não tínhamos contacto com o que se passava lá fora. Pronto, as pessoas não tinham condições precárias de vida, a taxa de analfabetismo era muito alta, mais nas mulheres ainda, não é? A mulher no Estado Novo era uma figura completamente dependente do homem, do pai e depois do marido. Portanto, uma mulher não podia viajar sozinha, uma mulher não podia, a mulher não tinha voz, estava completamente subjugada à figura do marido. E muitas mulheres, felizmente, ainda nessa altura, lutaram para poder mudar isso. Eu fico arrepiada quando penso que, por exemplo, as mulheres não podiam votar. Sabemos que, por exemplo, houve uma primeira mulher que conseguiu votar, que foi a Maria Beatriz Ângelo, que com uma abertura, uma abertura na lei que dizia que os chefes de Estado, os chefes de família podiam votar. E nessa altura ela era viúva e conseguiu votar, mas depois a partir daí, isto aconteceu, penso que lá para trás, em 1920 ou 30, não posso precisar. Em 1968 houve uma alteração e foi permitido às mulheres o direito de voto, sendo que as mulheres tinham que ser alfabetizadas, o que implicava que isso também era uma condição que restringia muito o número de mulheres a poderem votar. Felizmente, a partir depois do 25 de Abril e com a nova Constituição, foram abolidas todas essas regras impeditivas ao voto e hoje temos o voto livre a todos os cidadãos, independentemente do sexo. Antes do 25 de Abril não podiam divorciar-se também sem o consentimento do marido, não eram bem vistas perante a sociedade se o pretendessem fazer. Portanto, a mulher no mundo do trabalho era quase em tarefas iguais, recebia substancialmente menos. Isso é uma luta que ainda hoje continuamos a travar.